Irmãos, vamos encerrar essa carta com o último bloco, quando Paulo trata da panóplia. O que é uma panóplia? A panóplia é um termo latino que significa, e logicamente foi transliterado para o grego, ele significa armadura. Panóplia era o que o soldado romano usava em batalha. E Paulo usa essa metáfora rica, bonita, para mostrar que nós também temos a nossa armadura. E ele trata exatamente disso nesse texto, para que a gente possa resistir, para que a gente possa permanecer de pé, para que a gente possa enfrentar um dia mau. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já teve um dia mau? Ih, pastor, vários dias maus. Não estou querendo dizer essas destemperanças assim, corriqueiras, como falta de dinheiro, doença, ou alguma coisa assim. Eu quero dizer aquele dia mau, aquele dia que de repente você aborreceu da sua própria vida. Já teve um dia mau? Aquele dia que você, assim, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ao ponto de desesperar da própria vida. Sabia que Paulo escreveu isso? O dia mau. Pastor, como é que a gente vence essas coisas? Como é que a gente vence esses dias maus, as noites escuras da alma? Com a armadura, olha que coisa bonita, com a panóplia de Deus. Paulo, eu já disse para vocês que ele é um autor muito metafórico, né? Muito alegórico. Pastor, o que é uma alegoria ou uma metáfora? É quando você usa uma coisa para ensinar outra coisa. É quando você usa uma figura que não é aquilo, mas para trazer verdade sobre uma outra coisa. Isso é uma metáfora, né? Isso é uma alegoria. Quando Jesus, por exemplo, em João 15, usa a alegoria da igreja com seus membros, ele usa a alegoria da videira e os seus ramos. Está vendo? É uma alegoria. A videira e os ramos é uma figura de Cristo e a sua igreja. E o apóstolo Paulo também herdou de Jesus essa beleza na literatura de usar metáforas, alegorias, para trazer algo conhecido à mente, aos olhos e ao cotidiano de todo mundo, verdades espirituais. E nada melhor do que ele usar panóplia, o nome grego para armadura. E essa panóplia todo mundo conhecia. Por quê? Porque naquele tempo a Palestina era dominada pelo Império Romano. E certamente existiam muitos soldados romanos por todos os lados. E você vê filmes sobre isso, né? Como o soldado romano, ele tinha aquela couraça, o capacete, as sandálias com pregos, né? Para na batalha ele não deslizar, porque eles empurravam, né? Aquele escudo você via para empurrar o inimigo e depois ir com as lanças, com as espadas, aquela couraça que protegia o peito, o cinto onde ele guardava a espada, o capacete, aquele elmo, né? Para proteger a orelha, proteger o nariz, proteger esse lado do corpo. Você já viu isso em filme? E o apóstolo Paulo, de forma muito inteligente, ele usa a panóplia do romano para dizer que nós também temos uma panóplia. Amém? Nós temos uma armadura. Só que como ele já tinha escrito em 1 Coríntios 10, a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais, né? O cristão não vai sair por aí com espada, com revólver, com capacete, com couraça e brigando com os outros. Não. A nossa armadura, irmãos, é espiritual e ela serve para a gente poder resistir. Resistir ao dia mau. Resistir aos embates da fé. E não só resistir, mas também vencer. Amém? Porque o cristão é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler o texto? Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Eu vou fazer o seguinte hoje, eu vou ler o texto, vou comentar o texto e no final a gente aplica o texto e conclui, tá bom? Diz o verso 10 o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse quanto ao mais dá o tom da conclusão da carta. É como se ele dissesse o seguinte: concluindo então, ou seja, finalizando. Então você vê que esse bloco é a conclusão da carta, mas por ser uma conclusão, ele não é de somenos importância.
O que Paulo está dizendo é que diante de tudo, né, que ele falou, o cristão agora ele precisa se revestir da panóplia de Cristo. Isso é que ele está dizendo. E agora ele vai dizer exatamente sobre isso. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O reverendo Augustus, ele tem uma palavra nesse texto muito preciosa. Ele diz que a nossa força, em primeiro lugar, não provém de nós mesmos. Isso é importante a gente saber. Claro que o ser humano ele tem capacidades, dons e talentos, mas a nossa força para superar determinadas coisas não provém de nós mesmos. É por isso que Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor. E o interessante é que ele já usou essa mesma frase, essa mesma palavra na sua carta a Timóteo, quando ele diz para Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, lá no capítulo 2. Veja que o apóstolo Paulo, ele sabia que a força do cristão, o vigor do cristão, que o capacita a enfrentar as agruras da vida, não provém dele. O profeta Jeremias já dizia: ai do homem que confia no homem e deposita sua esperança na força do seu braço. E Paulo aqui, irmãos, mais uma vez, ele fala da fonte da nossa força. Isso é importante. A nossa força provém do Senhor. Nós somos fortalecidos na força do seu poder. É o poder de Deus, irmãos, que te capacita, por exemplo, a passar por uma dificuldade e você se assustar, como você às vezes passa com serenidade por essa dificuldade. É por causa do Senhor e da força do seu poder. É somente Cristo que nos dá força para superar determinadas circunstâncias que você fica até assustado como você enfrentou de forma às vezes tão tranquila, como a gente reage a determinadas coisas. Mas tenha fé no seguinte: isso não vem de você, isso é dom de Deus, isso é a graça de Deus, isso é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como diz Paulo aos Coríntios. Então, irmãos, Paulo já começa dando o tom que essa armadura, ela não é sua, tá? Essa armadura você não coloca ela pelos seus méritos. Essa armadura que Paulo vai tratar aqui, ela provém dos méritos de Cristo em você. Ela não é algo que você, de repente, é capacitado a ter. Não, é algo que te foi dado em Cristo Jesus. E vai servir para fortalecer você e permanecer você firme até o dia que o Jesus voltar. Amém? É por isso que a gente crê, irmãos, que o crente genuíno, regenerado pelo Espírito Santo, convertido pelo Espírito Santo, não perde a salvação. Sabe por quê? Porque esse crente é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. As agruras acontecem, os problemas acontecem, os percalços acontecem, mas, irmãos, a nossa força vem do Senhor, para você enfrentar, resistir e vencer o dia mau. Amém? E aí no verso 11 ele começa a falar um pouco sobre a panóplia de Cristo. Revestivos de toda a panóplia, né? A armadura de Deus, em primeiro lugar, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, querido, que a gente combate o mal e o inimigo é no poder do Senhor, não é na nossa força, né? É Ele que destronou o diabo, é Ele que venceu o diabo na cruz, como diz Colossenses capítulo 1. É Ele, querido, que expôs o diabo à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. E é por causa do Senhor Jesus que a gente vence o mal, vence o maligno e vence o diabo. Na oração do Pai Nosso, ele termina dizendo isso, né? E livra-nos do maligno. Ali o mal não é um mal moral, esse mal que a gente perpetua com o pecado, aí vem a consequência. Não, a oração do Pai Nosso, o mal ali, no grego, ele está com letra maiúscula, é o maligno. Livra-nos do maligno. Pastor, como é que o cristão é livre do maligno? É através de Cristo que venceu o inimigo e nos vestiu com a sua armadura. Por isso nós vencemos as ciladas e os ataques do diabo. Amém? O crente não precisa ter medo do diabo. O diabo, como disse o pastor Jeremias, é um cão desdentado, que late para botar medo nos outros,
porque ele sabe que diante de Jesus ele está derrotado, e ele será completamente derrotado quando Jesus voltar. Então, irmãos, o texto diz que, em primeiro lugar, a panóplia de Deus, ela serve para a gente poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E olha como esse mundo é sedutor, né? Como o diabo usa o mundo e as coisas do mundo para seduzir o cristão e fazer com que o cristão caia. Cilada. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, estou me lembrando aqui, ele diz assim: foge da aparência do mal. A aparência do mal. E o texto fala para a gente ter essa armadura em primeiro lugar, para poder resistir e ficar firme. Versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Isso é uma metáfora para pessoas. Sangue e carne significa gente. A nossa luta não é contra a Gigi, a nossa luta não é contra o Lula, não tem nada contra ele. A nossa luta, e tenho tudo contra ele, a nossa luta não é contra a pessoa. Carne e sangue aqui é contra gente, mas sim, olha o verso 12, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pastor, simplifica esse negócio aí, porque Paulo agora me botou até medo nessa frase tão longa. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: as pessoas que não são de Cristo, elas são presas fáceis da artimanha do diabo e usadas pelo diabo para promover o mal. É isso aí. Por trás de todo esse sistema, que é um sistema contrário a Deus, que persegue a Cristo, que é contrário à igreja, tem a mão do diabo orquestrando todas as coisas para usar essas pessoas contra Cristo e contra a igreja. E aí ele usa, logicamente, essa figura dos principados e potestades. Por exemplo, César, o governador, o imperador César, era uma potestade. Mas não significa que ele é um demônio. Potestade significa um governo humano. Está vendo? A palavra potestade é um governo, que pode ser humano e pode ser espiritual. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: o governo humano é dominado por forças malignas e operam contra a igreja. A gente vê isso no livro de Apocalipse muito facilmente. E o apóstolo Paulo diz que a gente precisa dessa armadura, desse mérito de Cristo, dessa graça que Cristo nos concede, para que a gente possa ficar firme contra as ciladas de tudo que está aí, que contraria Cristo, sua igreja, sua palavra. Portanto, querido, não caia na sedução do diabo. Esse negócio do diabo ser de chifre, de rabo, ter cheiro de enxofre, isso aí é conto da carochinha da Idade Média. O diabo, ele é sedutor, né? Ele aparece, claro, através de circunstâncias, usando pessoas para seduzir as pessoas para cair e negar Cristo. Não se deixe enganar. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Versículo 13. Veja que mais uma vez Paulo apela para o mesmo que ele disse no verso 12. Parece que ele é redundante, né? Ele fala de novo: tomai, portanto, toda a armadura de Deus. Engraçado, ele já falou isso no verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele fala de novo no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mas agora é para você enfrentar e vencer uma outra coisa, não é mais o diabo, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, irmãos, é muito claro a divisão do texto. A armadura de Deus, ela serve a duas coisas. Primeiro, para você ficar firme contra a sedução do diabo e das forças espirituais que estão por detrás de todo o governo que contraria a palavra de Deus, a Cristo e a igreja.
E segundo, versículo 13, também a armadura de Deus, essa força que Cristo nos dá, serve para que a gente possa resistir no dia mau. Já falei o que é o dia mau. É aquele dia que te coloca na parede, né? É aquele dia que te humilha, aquele dia que te abrasa a alma. É aquele dia que você pensa que não vai poder prosseguir na caminhada. Mas aí vem a força, o poder, a presença de Cristo e te dá graça para você continuar. Que coisa linda, dia mau. Então a armadura de Deus, irmãos, ela é para a gente resistir e vencer. Por quê? Porque no verso 13 ele fala isso. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Nossa vida é uma luta, viu, irmãos? Uma luta constante. Primeiro contra nós mesmos, né? Contra os nossos desejos, muitas vezes pecaminosos. Contra a nossa vontade, muitas vezes que contradiz com a vontade de Deus. Nós temos uma luta interna com o velho homem, e muitas vezes ele quer aparecer. E a gente tem, como eu preguei domingo, mortificar o corpo, mortificar a carne, através das disciplinas espirituais, para que esse velho homem não seja alimentado. Por isso é importante, irmãos, o que você vê, o que você fala, o que você compartilha. É muito importante o cristão guardar os olhos, guardar os ouvidos, guardar as mãos, guardar os pés. Porque quando você dá vazão a essas coisas, você alimenta o velho homem. E alimentando o velho homem, irmãos, há um perigo muito grande de repente você cair, apostatar da fé. Interessante. O apóstolo João, na época de João, muitos apostataram da fé. Ele escreve, entendeu? 3 das suas cartas, né? A primeira, João, segunda e terceira. Ele chega a dizer o seguinte: olha, esses homens que apostataram da fé saíram do nosso meio. Olha que coisa terrível, irmão. Saíram de dentro de nós, saíram do nosso meio. Ou seja, aquelas pessoas que na época de João estavam denegrindo a igreja, estavam maculando a igreja, estavam promovendo disenções dentro da igreja. João diz assim: eles saíram do meio de vós, mas fica tranquilo, eles não eram um dos nossos. A teologia de João é boa. Ele sabe que aquele que apostata da fé nunca teve a fé genuína. Hoje em dia a gente tem muitas indagações, né? Dúvidas, incertezas. Pessoas que talvez você mesmo conheceu, que no passado era um crente tão fervoroso. Você conheceu alguém assim? E que hoje tomou raiva da igreja. E que é pior, raiva de Jesus, raiva da palavra de Deus e raiva dos crentes. E pior ainda, o último estado dele se tornou pior do que o anterior. E aí a gente tem aquela interrogação, né? Pastor, mas como é que pode? Eu convivi com ele. Ele pregava bem. Ele era um cara bacana. E agora virou isso que está aí. Apostatou da fé. Por quê, pastor? Tá vendo? Perdeu a salvação. Não, irmãos. A Bíblia é muito clara. O apóstolo João diz assim: olha, eles saíram do nosso meio, mas eles nunca eram um dos nossos. Não era. Ele tinha um arcabouço de religião, né? Ele conhecia até a Bíblia. Ele até lia a Bíblia, mas ele não se deixava ler pela Bíblia. Isso é que é triste, né? E o interessante, irmãos, que o texto fala sobre isso. Depois de ter desvencido tudo, permanecer, olha o que diz o verso 13, inabaláveis. As lutas vêm, os problemas vêm, os embates vêm, a perseguição vem, mas aquele que é do Senhor é fortalecido na força do seu poder. E ele vai perseverar até o final. E ele vai vencer as agruras e as lutas dessa vida.
porque o Senhor o assiste com o poder que vem dele e não seu. Por isso que o cristão tem que andar muito na dependência de Deus. Por isso, meu querido, cuide, viu? Cuide muito bem dos seus olhos. Cuide do que você vê. Cuide dos seus lábios. Cuide daquilo que entra pelas janelas da alma, que são os olhos, para que o seu corpo seja, como disse Jesus, luminoso e não cheio de trevas. Se policie. Alimente o homem certo que habita em você. Alimente o novo homem e não o velho homem, porque ele pode te derrubar, viu? Versículo 14, mais uma vez ele fala de firmeza. Estai, pois, firmes. E aqui ele começa a tratar da panóplia. E veja que Paulo faz uma comparação das partes da armadura do romano com as armaduras espirituais que Cristo nos fornece. Ele começa falando, cingindo-vos com a verdade. Antes do soldado colocar a armadura, ele colocava uma malha. Vocês já viram isso, né? Uma malha. Depois que ele começava a vestir as coisas por cima. Essa é a ideia de Paulo. Coloque uma malha, se cinja, se vista. Né? Olha o que diz o texto. Com a verdade. Então você põe essa malha que protege todo o corpo. Antes de você colocar a armadura propriamente dita, você coloque a verdade do Evangelho. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. É a verdade do Evangelho que tem que nortear tudo que a gente faz na vida. É a verdade do Evangelho que tem que apontar o caminho, a conduta, o comportamento, a visão que você tem das coisas. É a verdade de Cristo que tem que fazer parte do seu sangue. Louvado seja Deus. E aí ele começa a falar agora dos apetrechos, né? Dos instrumentos dessa armadura. Primeiro, ele diz, vestindo-vos da couraça da justiça. O soldado romano tinha aquele peitoral, né, bonito, todo bordado. Dependendo do grau do soldado, se ele era um grau superior, era todo bordado, aquela couraça muito bonita que ele colocava no peito para proteger o coração. O apóstolo Paulo diz, vestindo-vos da couraça da justiça, ou seja, estamos protegidos porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é muito bonito, irmãos, porque nós temos o nosso defensor por nós. Nós temos um juiz que bateu o martelo e disse, perdoado. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 8 de forma muito bonita, onde ele diz que nada nesse mundo pode nos acusar porque fomos perdoados em Cristo Jesus. Nós podemos ir para a batalha da vida sem peso na consciência, porque o nosso pecado já foi lavado, nós já fomos justificados, Deus já nos adotou como filhos, e agora nós podemos firmes entrar na batalha, porque nós temos a couraça da justiça. Que coisa gloriosa. Versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Falei aqui sobre as sandálias dos soldados. As sandálias dos soldados eram feitas de couro, elas tinham tiras que amarravam na perna e vinha mais ou menos na altura do joelho, toda amarrada para dar firmeza no campo de batalha, porque o terreno daquela época era muito movediço, né? Arenoso, argiloso, e a sandália de couro, ela tinha na sola pregos de ferro. Olha que bonito, é como se fosse para andar na neve, né? Aqueles negócios de andar na neve, para quê? Para ela não deslizar no chão, para ele ficar firme quando impulsionasse o inimigo para, né, bater em retirada. E ele usa isso dizendo o seguinte: você vai colocar no seu pé, você vai amarrar no seu pé e você vai ir em todos os lugares levando o quê? O Evangelho. Olha que coisa linda. Isso dá ideia também de missões, viu? Você calça os pés do Evangelho e leva a palavra de Deus. Inclusive, deixa eu te dar uma dica que talvez não esteja aí na sua Bíblia. Todos esses objetos da panóplia foram retirados do profeta Isaías.
Todos eles estão lá no livro de Isaías. Capacete, nós vamos ver daqui a pouco a espada, nós vamos ver calçai os pés com a preparação do Evangelho. Isso tudo, irmãos, Paulo extraiu do Velho Testamento e colocou agora para os crentes do Novo Testamento. Não é nada novo, Paulo não está inventando não. Paulo usou já algo que Isaías lá atrás falou, mas ele teve a inteligência de trazer isso agora, usando a metáfora da armadura. Olha que bonito. Os nossos pés estão calçados com o Evangelho. E onde a gente vai, a gente leva o Evangelho da paz. Amém? O cristão, ele tem que testemunhar esse Evangelho. Ele tem que viver o Evangelho. Isso faz parte da nossa armadura. Nós não podemos tirar a sandália do Evangelho porque eu vou jogar bola. Eu não posso tirar a sandália do Evangelho porque eu vou para a praia. Eu não posso tirar a sandália do Evangelho porque eu vou para a minha empresa. Aonde eu for, eu tenho que calçar o Evangelho, porque o Evangelho faz parte da minha armadura. E aonde eu vou, eu tenho que levar o Evangelho. Que coisa bonita. Agora ele fala do escudo. O soldado romano tinha um escudo. Puxa, pastor, mas o cara era armado, hein? Armado. Fora a espada, e muitos deles tinham lança. O apóstolo Paulo nem fala aqui. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. A palavra embraçando é bonita, né? Tem ideia do abraçar, né? Você abraça aquele escudo e traz ele perto de você. Verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Olha que bacana, o escudo servia para proteger contra as flechas e as espadas. Só que aqui ele faz uma alusão dizendo que as flechas e as espadas disparadas contra nós são os dardos do diabo. E a gente vai contra ele pela fé, amém? É a fé, irmãos, que faz com que a gente vença. Somos mais do que vencedores pela fé que temos no Filho de Deus. É a fé, irmãos, que nos dá a vitória. João fala isso de forma muito bonita na sua carta. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, aleluia! É a nossa fé, querido, que faz com que a gente não retroceda. É a nossa fé que faz com que a gente avance e às vezes até contrariando a circunstância. É a nossa fé que nos protege contra os embates do inimigo, contra as flechas lançadas contra nós. Se a gente tem fé, irmãos, a gente já tem a vitória em Cristo Jesus. Versículo 17, tomai também o capacete. Olha que bonito, o soldado romano tinha aquele elmo, né? O capacete. E Paulo usa exatamente a ideia do capacete da salvação, porque a salvação começa, né, é aqui. Paulo fala que o nosso culto é racional. A nossa fé não é uma fé mística, ela é uma fé real, racional, é uma mudança de mente. Você sabia que a palavra arrependimento no grego, traduzida para arrependimento no Novo Testamento, você sabe disso, é a palavra metanoia. A palavra metanoia é uma junção de duas palavras do grego. A palavra meta, que significa mudança, e a palavra nous, que significa mente. Metanoia, mudança de mente. E essa palavra no grego foi traduzida na sua Bíblia por arrependimento. Arrependimento, irmãos, é muito mais do que você ter remorso porque fez uma coisa ruim. Arrependimento é você mudar sua forma de enxergar, sua forma de ver, sua forma de compreender, e agora você vai lutar contra aquilo, porque houve uma mudança na sua mente. Agora vocês entendem por que Paulo fala do capacete da salvação? Porque na realidade a salvação é uma mudança de mente. O cristão pensa de forma diferente. O cristão agora ele vive de forma diferente, porque houve uma mudança, uma conversão na vida dele, fruto de uma transformação na vida dele. E terminando, ele diz, tomai também, verso 17, o capacete e a espada do Espírito, que é, aí ele faz uma nova comparação, que é a palavra de Deus. Que bonita. Interessante que a única arma ofensiva dessa panóplia é a espada, não é? Porque o resto é tudo de defesa. A couraça é de defesa, o escudo é de defesa, a sandália na realidade não é de defesa, mas é uma arma
né, para você se fixar melhor, mas a única arma realmente que é usada para fustigar, para avançar e para derrubar é a espada. E eu acho bonito isso, irmãos. O apóstolo Paulo é muito inteligente. Ele diz: essa espada do Espírito não é espada mesmo, é a palavra de Deus. É ela que vence. É a espada, é a palavra de Deus, irmãos, que nos dá a vitória, que faz com que a igreja avance através da pregação do Evangelho. É através da palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É através da palavra de Deus, irmãos, que o poder de Deus age na vida do incrédulo e age na vida do crente, edificando o crente. É a palavra de Deus, irmãos, que é uma arma que nós temos para vencer, para destruir, para derrubar as obras do diabo. Você quer ver um exemplo? Lembra que Jesus foi tentado pelo diabo em Mateus 4? Lembra lá que no início do ministério de Jesus, depois que ele foi batizado, o texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Esse texto é complicado a gente entender, né? Porque fazia parte, não é, de todo o escopo providencial de Deus que Jesus passasse por aquilo. Por isso é que ele foi levado pelo Espírito. E o texto diz que depois de 40 dias, ele teve fome. É, irmãos, o jejum de Jesus é bruto, hein? E o interessante é que o diabo chega exatamente aí. Isso é importante você saber. O diabo, ele é tão sujo que ele vem aonde ele sabe que é a sua maior debilidade. Por isso fica esperto. Ele não chegou para combater Jesus no primeiro dia do deserto. Chegou no último. Porque no último ele sabia que Jesus estava, não é, fisicamente como homem, cansado, exausto, com fome. Ele sabia que Jesus estava debilitado em todas as suas capacidades humanas. E aí, aos 40 dias, quando diz que Jesus teve fome, o sedutor, o tentador chegou. E ele chega de forma muito sutil, porque ele é assim: olha, está com fome? Você está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pães. E é verdade. As pedras lá no monte onde Jesus foi tentado, né? As formas das pedras, isso eu vi, peguei numa lá, é muito parecido com aquele pão da Palestina, redondinho e chatinho, né? São aquelas pedras daquele jeito, muito bonito, parece mesmo um pão. Como é que Jesus venceu o diabo e resistiu ao diabo? Está escrito. Você pode ver lá. Está escrito. A segunda tentação, a Bíblia diz que ele levou Jesus ao alto do pináculo do templo e falou assim: pula daí, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e eles vão te segurar. Como é que Jesus venceu o diabo? Está escrito. Pode ler lá em Mateus 4. A última tentação, ele levou Jesus a um alto monte e falou assim: olha, está vendo isso aí? Está vendo a glória e a riqueza desse mundo? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sabe como é que Jesus respondeu, Marisa? Está escrito. Coisa linda, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa assim, hoje que eu estou vendo, tem muito cristão derrotado porque não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Não tem contato com as Escrituras. As Escrituras não fazem parte do seu sangue, da sua vida. A Bíblia é apenas um livro para vir no domingo, abrir no culto. De repente você não tem uma vida devocional, você não lê as Escrituras para compreendê-las e até para decorar versículos, né? Ela não faz parte da nossa vida cotidiana por uma série de coisas que eu não vou elencar aqui. Mas veja, querido, que a única arma ofensiva que Paulo diz que nós temos é a palavra de Deus. Só que a gente não usa. Como é que a gente vai avançar? Isso é um alerta, irmãos, para mim e para você, né? Para você se debruçar um pouco melhor sobre isso. E tudo isso, toda essa panóplia que a gente tem, que começa lá no verso 10, que reveste o crente com o poder de Cristo,
com a força de Cristo, nos dada pela obra de Cristo na cruz. Tudo isso foi Cristo que deu para nós na cruz. O Evangelho, a justificação, a palavra de Deus, a salvação, isso tudo provém de Cristo. Essa panóplia é de Cristo dada a nós. Nós temos essa panóplia, essa armadura de Deus. Mas aí Paulo diz uma coisa bonita: essa armadura, para ela ser bem eficaz, ela precisa de uma coisa, verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, a espada, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, essa panóplia, ela serve para nos deixar firmes contra as ciladas do diabo. Ela serve para nos fortalecer no dia mau. No dia mau. Mas acima de tudo, irmãos, ela serve para a gente destruir e investir no reino das trevas e entrar com o reino de Cristo e a sua luz, através da palavra. E tudo isso, irmãos, com uma vida de oração. É isso que Paulo está dizendo. Ore. Ore em todo o tempo. Isso não significa que você no seu trabalho vai ter que largar tudo e ficar de joelho orando. Não. Mas significa que o cristão ele tem uma vida constante de conexão com Deus. E que tudo aquilo que acontece, ele tem sempre nos lábios uma oração. Igual Neemias, né? Neemias era assim. Neemias era um homem de oração. Tudo aquilo que acontecia no cotidiano, um homem de muito trabalho, mas ele orava. Fazia uma oração relâmpago. Oh meu Deus, me dá mercê diante do rei. Ele agora me fez uma pergunta. Põe a resposta nos meus lábios. Orando em todo o tempo. Não significa que você tem que vir no culto da IPVO às 6 da manhã e orou e tá bom. Não é isso não. Orando em todo o tempo significa no espírito, significa que você é uma pessoa que está vivendo, vai no trânsito, vai para o restaurante, mas em todo o tempo você está, entende? Está em conexão com Deus. Está ligado no Senhor. E aqui ele fala uma coisa bonita: vocês orem, vigiem por toda a igreja, mas olha, não esqueçam de mim. É bonito, né? Paulo é humilde. Não esqueçam de mim. Orem por mim. Orem por mim para que eu tenha intrepidez para pregar a palavra aonde Jesus me enviar e fazer conhecido esse mistério. Que mistério? A igreja. Oh, coisa linda. Esse mistério que foi oculto lá atrás, dos gentios fazerem parte com os judeus de uma mesma igreja. Orem por mim, para que eu possa, no abrir da minha boca, fazer conhecido o Evangelho. E ele usa uma palavra bonita, do qual eu sou embaixador. É lindo, né? E no verso 20, ele mostra mais uma vez o estado que ele se encontra. Olha o que diz o verso 20. Sou embaixador em cadeias. Por quê? Porque ele está preso. Paulo escreveu essa carta de Roma, preso. E ele lá na cadeia está pedindo oração para quê? Para que ele possa pregar o Evangelho lá na cadeia. Aliás, a cadeia é uma boa oportunidade, né? Para pregar o Evangelho. E aí ele termina. Versículo 21 e 24, e nós terminamos também. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a vosso respeito, a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Pastor, o que aconteceu aqui? Quando Paulo terminou de escrever a carta, ele, logicamente, era um pergaminho, certamente um pergaminho, ele dobrou, talvez botou um selo na carta, e entregou na mão de quem? De Tíquico. Aonde? Lá em Roma. Ele falou: meu filho, agora você que é meu fiel ministro, cooperador comigo, juntamente com Timóteo, com Epafrodito, com Tito e com tantos outros, com Silas, com Lucas, você agora pega essa carta e leva lá para os Efésios, leia essa carta, faça com que eles leiam essa carta, as igrejas leiam essa carta e conta a eles sobre mim. Fala com eles de mim. Olha que bonito. Verso 22. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito.
e Ele console o vosso coração. Por quê? Porque a igreja sabia que Paulo estava preso. Então ele diz para Tíquico assim: Tíquico, fala para o povo que eu estou bem. Acalenta o povo. Fala com eles que eu estou bacana, que eles não precisam se preocupar comigo. Irmãos, eu vou falar um negócio com você. De Roma a Éfeso é um chão, viu? A gente acha que aquelas viagens naquele tempo é igual hoje, né? Você pega um negocinho aqui, em 2 horas você está no lugar, né? Imagina que Roma fica lá na Itália, lá no norte da Itália. Éfeso fica lá na Ásia Menor. Hoje é a Turquia, mas lá na parte de baixo da Turquia, quase no mar ali, banhando o mar, porque Éfeso também era um porto. Era chão, hein? Mas ele pega e vai. Dá notícia de Paulo para a igreja. E aí ele termina. Verso 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você nessa noite. Que o Senhor Jesus te fortaleça, amém? Se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, busque a sua força no Senhor em primeiro lugar. Fortaleça-se no seu poder. Busque a presença dEle. Busque o Espírito Santo. E aí você vai ficar firme contra as ciladas do diabo. E firme quando chegar o dia mau. Que eu espero que não chegue. Mas se chegar o dia mau, não temas. Porque a força do Senhor vai te fortalecer. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé. Quero agradecer você. E você também que nos assiste em casa. Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque começamos e terminamos esse livro. Que livro bonito, Senhor. Que coisa bela. Quantos ensinos o Senhor tem para nós na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a amá-la. Que essa palavra faça parte da nossa vida, do nosso sangue. Que o Evangelho do Senhor grude em nós como uma vestimenta e como uma sandália, para que possamos levá-lo, Senhor, aonde o Senhor nos enviar. Que o Senhor nos ajude a sermos esses arautos da Tua palavra e não termos vergonha de anunciar Cristo, falar do Teu amor para aqueles que estão aí sofrendo e padecendo de amor. Que o Senhor use a Tua igreja e não permita que a Tua igreja se cale, se omita, ou permita uma igreja displicente que vê as mazelas do mundo e não acode. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos dê graça para que a gente cumpra o ID de Jesus. E assim faça o Senhor feliz.